A gente já viveu aquela situação de chegar em um lugar e sair daquele lugar lembrando muito de algumas pessoas, mesmo que a gente tenha visto essas pessoas pela primeira vez nessa reunião, nesse evento, e outras pessoas, ó, a gente nem lembra da existência, elas ficam completamente ofuscadas. Isso tem a ver com técnicas de conexão, além, obviamente, de bagagem técnica, de carisma, mas existem técnicas que você está aprendendo aqui hoje no Aulão do Pop e já vai colocar em prática assim que essa aula acabar. Talvez algumas dessas técnicas você já use no seu dia a dia. Não estivesse valorizando muito, não, e a partir de hoje o jogo muda, minha gente. Vamos lá. Eu quero começar por uma técnica muito fácil, anota aí, a dica mais potente que existe de conexão e a mais fácil de todas é você ter a delicadeza de chamar a pessoa pelo nome dela. E isso não é bobagem, isso muda o jogo. Você pode usar essa técnica com o nome no começo da frase, ou no meio da frase, ou ao final da sua frase, o que ficar melhor. Eu já contei para vocês, acho que na websérie de vendas, comunicação com foco em vendas que eu fiz aqui para o canal, uma situação que eu vivi no supermercado. A pessoa que estava à minha frente era um homem, foi extremamente rude com a moça no caixa. Ela terminou aquela venda com o olhinho cheio de água, foi um horror. Quando eu cheguei para falar com ela, eu abri um sorriso, e aí eu olhei para ele, já estava saindo, né? Eu só olhei para ele, assim, olhei para ela e fiz uma expressão facial, como quem diz, nossa, eu entendo você, viu? Como foi difícil. Eu quis deixar para ela uma situação de conforto. E aí eu rapidamente olhei o crachá, mas continuei a minha função de empacotar as coisas e tal. E na hora que a venda acabou, ela me entregou a nota, eu olhei para ela, olhei nos olhos dela, fulana, muito obrigada, uma ótima tarde para você. Aquela menina fez assim, ó, o ruim que ela viveu acabou ali. Eu não dei andamento àquela sequência de situações desagradáveis, quase humilhantes, que ela viveu. Então você percebe que usar o nome da pessoa é um dos recursos mais potentes que a gente tem de conexão. É a nossa identidade, é a forma com que o mundo nos acessa. É claro que se você está em um evento, um congresso, você está fazendo sua rede de negócios, o famoso networking, conhecendo pessoas, talvez você não decore o nome das pessoas, talvez você não tenha nem chance naquele momento de pegar o nome das pessoas. Mas sempre que houver possibilidade, chame as pessoas pelo nome. Então, sim, é importante que você preste atenção no nome das pessoas e que você use esse recurso. A segunda dica é com relação ao contato visual. Importantíssimo. No Oratória de Performance, eu mostro para vocês diversas situações, inclusive quando você está fazendo uma apresentação, uma palestra, como é importante você direcionar o seu olhar para a pessoa com quem você fala. Pessoa que às vezes está te fazendo uma pergunta, pediu a vez para fazer uma colocação. É muito importante que você mantenha o contato visual. Porque imagina, você está me contando uma coisa super importante, ou a gente está numa reunião e eu estou assim, ó. Não, continua, fala comigo aí que eu tô prestando atenção em você. Não, né? Então, contato visual. Agora, é qualquer contato visual, Cris? Não dá para a gente bancar o Sheldon Cooper em The Big Bang, vou fritar o seu cérebro. Não é isso. Não é aquele olhar assim, ó. É o olhar de atenção. É o olhar de eu estou conectada a você. Pode falar comigo que eu estou prestando atenção em você. E aí, você está curtindo esse conteúdo? Eu quero compartilhar uma novidade com você que faz parte da minha comunidade. O seu curso de comunicação e oratória, o Oratória de Performance, está pronto. Um curso completo com tudo que você precisa para turbinar a sua comunicação. São mais de 10 módulos e mais de 300 aulas incríveis com suporte visual, exercícios para você treinar e módulos bônus. Chega de ficar fazendo um monte de curso e gastando uma fortuna com pedaços de conteúdo. Vem para o Oratória de Performance, o link para a sua matrícula com valor promocional está aqui no box de informação deste vídeo. A terceira dica é a sequência, a cadência dessa nossa esteira.
que é o quê? A minha microexpressão facial. O problema de microexpressões faciais, posturas e gestos é que na maior parte das vezes essas coisas, que são atributos da comunicação não verbal, acontecem de forma inconsciente. Então, a pessoa está conversando com você e você não está acreditando em nada do que ela está falando. De repente, você está assim, ó. E você não se dá conta. Aí você quer dizer para a pessoa que está prestando atenção nela, mas tudo em você está entregando ao contrário. Então, tome muito cuidado com as suas microexpressões faciais. Por quê? Porque elas entregam você sem que você note, sem que você se dê conta. Existem vários critérios de microexpressões faciais, isso é aula que eu tenho no curso para vocês, mas de bate-pronto aqui para você levar, eu só vou te dar uma dica. Cuidado com aqueles recursos de microexpressão facial que são mais batidos e são mais óbvios. A figurinha, quando quer mostrar que está brava, ela faz o quê? Ela faz assim com a sobrancelha. Ela faz assim que a narina chega a abrir um pouquinho. Ela deixa a boca quase como um bico, não é? Criança que fica brava porque pediu uma coisa e os responsáveis dizem agora não, vai comer primeiro. Ela pá, fecha o braço, desce a cara e emburra. Não é assim que a gente faz? Esse tipo de expressão facial entrega na hora que você está descontente. Evite palavras difíceis, evite termos técnicos, jargões que sejam muito nichados para o que você faz. Tem muita gente, e isso acontece demais no segmento corporativo, que quer gastar o famoso techniquez. Chega numa reunião com um cliente, com um prospect, ou está em um evento e quer impressionar. Essa pessoa quer mostrar para a outra que ela sabe muito, que ela é confiável, que essa pessoa pode contratar o produto, o serviço dela, que ela sabe o que ela fala. A intenção pode até ser boa, gente, mas isso não conecta. E essa pessoa começa a te ouvir gastando muito tecniquez, falando muito difícil, aquilo que você queria que acontecesse vai para o oposto. Ao invés dessa pessoa se conectar e dizer, nossa, como essa pessoa sabe, deixa eu prestar atenção, o que vai acontecer aqui? Ela vai cair fora. Você também não será compreendida ou compreendido, porque afinal de contas, ninguém tem a obrigação de saber os termos técnicos daquilo que você faz, a não ser você mesmo, tá? Uma coisa é você estar em uma roda de amigos ou colegas e todo mundo alinhado, como a gente brinca, né? Tá todo mundo na mesma página. Isso é uma situação. Outra coisa é você estar diante de uma pessoa que, além de não saber, não tem a menor obrigação ou função para saber aquilo. Então, facilite a vida do seu interlocutor. Uma boa oratória entende o outro lado, faz a mensagem chegar de uma forma agradável para o outro lado, transmite a comunicação sem o famoso ruído. O próximo ponto é o respeito pelas distâncias sociais. Essa história da distância social também varia muito em função do contexto socioeconômico e cultural de país para país. Mas, via de regra, para não ter furo, para você não passar do ponto, entenda sempre uma distância agradável. E aí a gente tem que analisar alguns contextos. Se você está em um bar, se você está em um happy hour, um aniversário, uma confraternização, tem música, tem um monte de gente falando, então é natural que a pessoa se aproxime de você até para que você consiga ouvi-la. Agora, você está em um evento como uma expo, como um congresso, tem aquele atrito de passo a passo no corredor, mas você consegue ter a pessoa à sua frente com 1,5 m, 1 metro de distância e todo mundo se ouve. Se você chega perto demais, se você fica tocando a outra pessoa, pode passar uma ideia equivocada de uma aproximação maior do que a situação realmente precisa. E dependendo de quem é o outro lado, isso não vai gerar conexão, isso vai desconectar. Então, existem as distâncias que a gente considera como distâncias íntimas, vocês também aprendem tudo isso no curso, mas na distância social, se você coloca o seu braço assim, e você está conversando com a pessoa, e a pessoa falando com você, e todo mundo se entendendo, é assim, tá numa distância bem ok, tá? É o mínimo para você conseguir falar.
pessoas que já trabalham com você, são amigos, vocês frequentam a casa um do outro, vai comentar alguma coisa, naturalmente você vai chegar mais perto da pessoa e você vai falar alguma coisa, essa pessoa também. Mas socialmente, dê a distância. E não invada o espaço do outro para se fazer íntimo ou íntima dessa pessoa. Existem países que não têm cultura de beijinho. Aliás, aqui no Brasil é meio engraçado, né? Porque eu venho de um lugar que a gente dá 2 beijinhos. Aí eu mudei para um lugar que a gente dá um beijinho só. E eu tenho amigas de lugares aqui no Brasil que dão 3. Faz... É confusão. Então, na dúvida, para ambientes mais profissionais, o aperto de mão sempre faz bonito. Inclusive, eu não sei se você já viu alguns vídeos da realeza britânica, eles têm muitos protocolos. E uma das técnicas que nós usamos na comunicação mais formal e protocolar é, principalmente para a mulher, tá? A gente dá o tom do quanto a gente permite que qualquer outra pessoa se aproxime de nós. Quando a gente toma a dianteira e estende a mão para apertar a mão, a gente já está dizendo que não vai ter abraço, não vai ter beijinho, meu amigo. Não, eu estou estendendo a mão a você. Então, quando você toma essa dianteira, o outro lado já faz, opa, não é para eu abraçar, não é para eu chegar muito perto, não é para eu beijar, eu seguro a mão firmemente. Isso não é grosseiro. Se você faz um semblante, microexpressões inteligentes, interessantes e abertas, então você está posicionando contato visual, esse leve sorriso, é completamente diferente de fazer assim, ó, na obrigação ou numa postura mais antipática, né? Eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, ó. Como vai? Muito prazer. Eu estou olhando para você, dou uma leve acenada de cabeça, afirmo e a mão estendida. Nessa hora, cuidado para você não fazer a mão do nojinho, tá? Como eu ensino para vocês no curso também. Esse negócio aqui, ó, de mão de nojo, isso aqui, gente, é medonho. Ou aquela mão mole, sabe? Que tá demonstrando zero interesse pelo outro lado. Não faça isso, por favor. Encontre pontos em comum. Se nós estamos estabelecendo contato visual, se nós estamos atentos à conversa que temos com a outra pessoa, é muito mais fácil encontrar pontos em comum, porque o ponto em comum te ajuda a não cair no erro da pergunta vazia, que só resta ao outro dizer sim ou não, e aí acabou a conversa. Quando você encontra pontos em comum, é como se você fosse numa progressão de conexão, porque daqui você veio para cá, aí vocês encontram um ponto em comum, aí vocês vêm para cá, aí vocês encontram outro ponto em comum, e assim as relações se estreitam. É mais ou menos o princípio de quando a gente está conhecendo alguém pessoalmente e a gente quer deixar claro para o outro lado que a gente está interessado nessa pessoa. Existe essa técnica inconsciente. Nós buscamos o tempo todo pontos em comum para que a conversa não morra, para que a gente nutra essa conversa e ela avance, para que a gente marque um próximo encontro. A gente consegue levar o mesmo raciocínio para o nosso dia a dia profissional. A próxima dica é sobre o seu corpo, tanto gestos como postura. Tem gente que não estuda oratória, não entrou para a nossa comunidade do Oratória de Performance ainda, inclusive o link está aqui para você fazer a sua matrícula, bem aqui na descrição do vídeo. E aí quer interpretar, vai gravar um vídeo, vai fazer o famoso criativo para Meta Ads, Google Ads, e faz um gesto, gente, que não tem nada a ver com o que a frase está entregando. Não cola, não conecta. Ao contrário, porque quando o seu gesto ou a sua postura ficam muito fora do seu discurso, ao invés da pessoa ir com você, ela coloca uma parede, ela fala, nossa, se você treina a sua postura, se você treina o seu gestual, a sua oratória desenvolve melhor e automaticamente você gera mais conexão. Por quê? Porque as coisas têm coerência, senão fica uma coisa estranha, você está falando alguma coisa, mas o seu corpo entrega outra comunicação não verbal, os seus gestos entregam ainda uma outra informação. E aí o seu interlocutor não sabe para onde ele dirige a atenção, se é para o que você fala, se é para a sua postura, são os gestos que você está fazendo. Da mesma forma, evite situações caricatas com os seus gestos. A pessoa quer marcar o pedaço da frase. Também não funciona.
Às vezes, a gente está excedendo nos gestos. E aí a gente precisa fazer o quê? Segurar. A próxima dica é com relação à nossa voz. Na frase anterior, eu dei um exemplo perfeito dessa modulação. Modular a sua voz é adequar a sua voz em função de alguns atributos. Você também aprende isso em várias aulas, tem módulo específico sobre isso no Oratório de Performance. Tom, volume, ênfase, as pausas, ou seja, o silêncio que você faz, o quanto você enfatiza uma determinada palavra. Percebe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa aula inteira com você aqui. Isso tudo faz diferença, isso tudo gera mais conexão se aplicado de um jeito harmônico, ou seja, a minha comunicação verbal, aquilo que eu estou falando com você, tem esse suporte da comunicação não verbal. E eu já conversei com vocês várias vezes sobre isso. Nós não damos muito ibope para ela, mas a nossa comunicação não verbal é responsável por mais de 90% nesse critério de conexão que as pessoas geram em relação a gente, que a gente gera em relação aos outros também. É muito mais importante do que parece. E eu estou falando isso não apenas para o tete-a-tete, o presencial, porque você pode reparar locutor de rádio ou os podcasts que você gosta de ouvir. Você sabe, pela modulação de voz das pessoas, a energia que essa pessoa coloca na voz dela, se ela está animada, se ela está séria, se ela está com baixa energia, então fica aquela coisa que eu carinhosamente chamo de monotom. A pessoa não envolve. Parece que ela está completamente sonolenta e ela está simplesmente, ela ligou o play, não tem energia na voz. A gente percebe isso. Faz um teste aí. Se você fecha os seus olhos, pega o WhatsApp e grava no grupo do Eu Mesmo, do WhatsApp, seu grupo do Eu Mesmo. Aí você vai gravar a mesma frase com várias intenções. Em uma, você está muito bravo, então você vai falar como se você estivesse muito bravo. Na outra, você vai falar num tom normal. Normal, vai falar com a pessoa. E na outra, você vai falar com essa parte aqui da sua boca levemente solta, mais leve, como se fosse um pequeno sorriso. Você vai perceber como essa modulação da sua voz modifica e como você percebe cada uma dessas gravações de um jeito. Recomendo que esse exercício não seja feito imediatamente após você gravar. Grava, dorme uma noite, no dia seguinte você volta e aí você ouve, fecha os seus olhos e ouve, porque você vai perceber exatamente o que eu estou falando aqui. Modulação de voz é fundamental. Ouça mais do que você fala. A gente está em fase de negociação, em fase de prospecção, em fase de sondagem. Nós estamos entendendo o universo do outro para saber aquilo que a gente vai falar para essa pessoa. Ouvir é muito mais importante do que falar. Por quê? Porque a partir do que essa pessoa traz para a gente elabora a próxima frase. É muito mais fácil você desenvolver o restante da conversa. Às vezes, é numa palavra que vem desse seu prospect, do seu cliente, do contato com quem você fala, e isso vale também para a vida pessoal, logicamente, você está conhecendo alguém. Essa palavra é o seu gancho para abrir uma excelente conversa e estabelecer uma conexão ainda maior, mais profunda com a outra pessoa. E se as duas partes fazem isso, olha que maravilhoso. Você tem uma conversa genuína, não fica aquela conversa vazia, chata, que inclusive é o nosso próximo tópico aqui. Evite conversas vazias e evite aquele bate-papo tão superficial que só sobra para o outro lado responder sim ou não. Sabe aquelas perguntas que são muito fechadas? Péssimo isso para conexão. Tá me falando um negócio que é super importante para você e eu tô aqui. Não, mas aí eu tenho que perguntar tal coisa, falar tal coisa. Eu não estou prestando atenção em você. Eu não estou fazendo contato visual com você. Eu esqueci seu nome. Eu nem lembro que nome você me disse que você tem. E para piorar, eu não tenho repertório para conversar com você. Aí eu fico fazendo aquelas perguntas extremamente superficiais que restam como resposta sim ou não. O que eu extraí dessa conversa? Se você é uma prospecção,
O que eu estou pegando de informação a seu respeito para eu conseguir desenvolver o meu argumento de venda? Eu quero concluir esse bloco de 10 dicas para você criar melhores conexões para a sua vida e para os seus negócios, falando de rapport, que também é um tema que tem um módulo inteiro no nosso treinamento. Rapport é um termo que vem do francês e significa exatamente o estabelecimento de conexões. Existem várias técnicas de rapport e uma das que funciona mais facilmente é a técnica do chamado espelhamento. Ou seja, é você entender a partir da sua observação, postura, tom de voz, a modulação, tudo que a gente já falou. Por isso que essa técnica, inclusive, ficou por último. Quando você observa o contexto do seu interlocutor e você espelha esse contexto, as barreiras, caso aconteçam barreiras, caem. Porque às vezes a pessoa está reativa em relação a uma proposta, às vezes ela vem de um momento mais complexo, entrou na sala para uma reunião com você, ela traz um monte de coisas que nem sempre tem conexão com você. São coisas que já aconteceram, mas ela chega com aquele container nas costas. E aí, o que poderia ser fluido, o que poderia ser fácil, fica truncado. Você não consegue fluir nessa conversa. Então, a técnica do espelhamento reside em você observar a pessoa com quem você fala e modular a sua presença para espelhar a pessoa. Atenção aqui. Isso tem que ser feito de um jeito sutil, porque senão você vira aquele meme. Lembra dos irmãos Sombra, do Domingão do Faustão, que eles iam atrás das pessoas, imitando as pessoas? Tome muito cuidado com isso. Eu reforço muito com vocês nas aulas sobre rapport do curso. Por quê? Porque se a outra pessoa for treinada em oratória também, ela vai perceber o que está acontecendo. Eu já fiz uma live com uma turma de alunos e uma das meninas falou assim: Cris, isso aconteceu comigo no banco completamente sem querer. Ela estava em uma reunião com umas 10, 12 pessoas, uma pessoa muito educada, muito gentil, doce demais. Ela jamais faria uma grosseria, seria aquela pessoa que bate na mesa, nada disso. Então ela estava ali participando da reunião. Num dado momento, uma pessoa que era de uma outra área começou a ficar mais, sabe, falando muito alto e fazendo uns gestos assim muito fortes. E ela tinha um papel na mão de umas anotações que ela fez, ela só colocou assim a mão nos braços da cadeira e levantou para amassar o papel e jogar no lixo. Só que o negócio estava fervendo tanto que quando ela levantou, todo mundo achou que ela estava dizendo: chega, acabou essa reunião aqui, acabou, vocês estão falando muito alto. Todo mundo levantou junto. Foi um rapport instantâneo e foi completamente orgânico, foi espontâneo o negócio, entendeu? Ela não fez de propósito para todo mundo imitar, mas todo mundo levantou junto, numa postura de respeito, porque ela estava quieta na reunião, vendo aquele circo na frente dela, e parecia que ela estava dando fim. Aí ela disse que quando ela percebeu o negócio, ela olhou e falou assim: gente, eu só vou jogar fora, peraí que eu já volto. Aí ela voltou. Essa quebra foi sem querer, mas nesse caso foi maravilhosa. Por quê? Porque quebrou aquele ciclo da discussão, de todo mundo falar alto, de virar quase que uma agressão verbal no meio da sala. Então você percebe que esse rapport por espelhamento, essas técnicas de você modular a sua voz em função do que o outro está falando, são muito efetivos, muito. Agora, não faça isso de um jeito caricato, não faça isso de um jeito que você deixe claro para o outro lado que você também está fazendo. Porque se essa pessoa for treinada, ela já vai sacar o que está acontecendo ali. Ela vai perceber que você não está agindo de forma espontânea. Uma forma espontânea de você exercer o rapport é se a pessoa, por exemplo, está atenta com você e aí ela vai, se apoia os braços na cadeira e mostra para você uma postura de abertura, que ela está à vontade, vá conversando e lentamente você também chega para trás. Você vê alguma coisa na sala que tem esse ponto em comum, que a gente acabou de conversar, comente com a pessoa sobre aquilo. Se você percebe que a pessoa está num tom de voz regulado com você, não há motivo para você falar mais alto ou falar muito rápido para tentar ver se você envolve, nem falar lento demais,
regule a voz, tudo isso é rapport. Se você está começando a estudar oratória, vai fazer sua matrícula já já com a gente, e você não se sente muito segura ou seguro para estabelecer técnicas mais avançadas, essa modulação de voz, a modulação de microexpressões, a postura, gente, isso já vai ajudar muito nas suas conexões. Quero que você me conte aqui embaixo qual dessas técnicas você já fazia ou qual dessas técnicas foi nova para você e você vai colocar em prática. Eu posso fazer outros conteúdos para você. E quem deixou para se inscrever no canal ou dar o like agora, ao final do vídeo, este é o seu momento. Eu vou agradecer demais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!